Nos capítulos 1 a 4 de Ezequiel, encontramos a introdução ao ministério profético de Ezequiel, que começa com uma visão extraordinária da glória de Deus e continua com a sua chamada para ser profeta de Israel. Esses capítulos estabelecem o cenário para as profecias que Ezequiel entregará ao longo de seu ministério, que incluem tanto advertências severas quanto promessas de restauração. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 3. O livro começa com Ezequiel, um sacerdote, recebendo visões de Deus enquanto estava entre os exilados ao longo do rio Quebar, na Babilônia. Era o 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando Ezequiel viu os céus abertos e teve visões de Deus. A palavra do Senhor veio a ele de forma poderosa, e a mão do Senhor estava sobre ele. Versículos 4 a 14. Ezequiel descreve a visão que teve, que começa com um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo fulgurante e um brilho ao redor dela. No meio do fogo havia algo como metal brilhante, e do meio desse fogo surgiram 4 seres viventes. Esses seres tinham uma aparência semelhante à de um homem, mas cada um deles tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, e a planta dos seus pés era como a de um bezerro, brilhando como bronze polido. Sob suas asas, eles tinham mãos humanas, e cada um deles tinha 4 faces, a de um homem, a de um leão, a de um boi e a de uma águia. Esses seres se moviam em qualquer direção sem se virar, e seu movimento era rápido como um relâmpago. Versículos 15 a 21. Ezequiel então vê rodas ao lado dos seres viventes. Cada ser tinha uma roda ao seu lado, e as rodas brilhavam como berilo. As rodas tinham a aparência de estar cheias de olhos ao redor. E as rodas eram de uma construção tão complexa que podiam se mover em qualquer direção, assim como os seres viventes. As rodas se moviam em sincronia com os seres viventes, e o espírito dos seres viventes estava nas rodas, de modo que elas se moviam juntas. Quando os seres se levantavam, as rodas também se levantavam. Versículos 22 a 28. Acima dos seres viventes havia uma espécie de firmamento semelhante ao cristal reluzente. Sob esse firmamento, as asas dos seres viventes estavam estendidas uma em direção à outra, e o som das asas era como o som de águas impetuosas, como a voz do Todo-Poderoso. Acima do firmamento havia algo semelhante a um trono feito de safira, e sobre esse trono estava alguém com a aparência de um homem. A parte superior do seu corpo parecia como metal brilhante e a parte inferior como fogo, com um resplendor ao redor dele. Esse resplendor ao redor era como o arco-íris que aparece nas nuvens em um dia de chuva. Ezequiel reconhece que esta é a glória do Senhor. Ao vê-la, ele cai com o rosto em terra e ouve a voz de alguém falando. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 7. Deus fala com Ezequiel, chamando-o para ficar de pé, pois ele tem algo a dizer. O Espírito entra em Ezequiel e o coloca de pé. Deus, então, o envia ao povo de Israel, uma nação rebelde que se rebelou contra ele. Deus adverte que Ezequiel está sendo enviado a um povo de dura cerviz e obstinado de coração, que não o ouvirá, pois eles são rebeldes. No entanto, Deus encoraja Ezequiel a não temer nem se intimidar, mesmo que ele sinta que está entre escorpiões. Ele deve falar as palavras de Deus, quer o povo ouça, quer deixe de ouvir, pois eles são uma casa rebelde. Versículos 8 a 10. Deus instrui Ezequiel a ouvir atentamente e não ser rebelde como o povo de Israel. Ele manda Ezequiel abrir a boca e comer o que ele lhe dará. Ezequiel vê uma mão estendida em sua direção, segurando um rolo. O rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 a 11. Deus manda Ezequiel comer o rolo que lhe foi dado. Ezequiel obedece e come o rolo, que em sua boca é doce como mel.
Deus então o envia à casa de Israel, dizendo que Ezequiel não está sendo enviado a um povo de língua estrangeira ou de fala difícil, mas ao próprio Israel, que deveria compreender sua mensagem. No entanto, Deus adverte que o povo de Israel não o ouvirá, pois não quer ouvir a Deus. Deus promete tornar o rosto de Ezequiel tão duro quanto o rosto do povo e sua testa tão dura quanto a deles, para que ele não tenha medo nem se intimide. Ezequiel é instruído a ouvir todas as palavras que Deus lhe dirá e a falar ao povo, quer eles ouçam ou não. Versículos 12 a 15. O Espírito então levanta Ezequiel e ele ouve o som das asas dos seres viventes e o som das rodas ao lado deles. Ezequiel é levado pelo Espírito para Tel-Abibe, entre os exilados que moravam junto ao rio Quebar, onde ele se senta entre eles por 7 dias, profundamente perturbado. Versículos 16 a 21. Após 7 dias, a palavra do Senhor vem a Ezequiel, dizendo-lhe que ele foi feito atalaia para a casa de Israel. Deus o instrui que, sempre que ele falar a Ezequiel, o profeta deve advertir o ímpio. Se Ezequiel advertir o ímpio e ele não se desviar de seu caminho, ele morrerá por causa do seu pecado. Mas Ezequiel terá livrado sua própria alma. No entanto, se Ezequiel não advertir o ímpio e ele morrer por causa do seu pecado, Deus pedirá contas a Ezequiel pelo sangue do ímpio. O mesmo se aplica ao justo que se desviar de seu caminho. Ezequiel deve adverti-lo para que ele não peque. Versículos 22 a 27. O Espírito de Deus leva Ezequiel a um vale, onde ele vê a glória do Senhor, semelhante à visão que teve junto ao rio Quebar. Ezequiel cai com o rosto em terra, mas o Espírito o levanta novamente. Deus o instrui a ir para sua casa, onde será amarrado com cordas e não poderá sair entre o povo. Deus avisa que tornará a língua de Ezequiel presa ao céu da boca para que ele fique mudo, incapaz de repreender o povo, pois eles são rebeldes. No entanto, quando Deus falar com ele, ele soltará sua língua, e Ezequiel dirá ao povo o que Deus lhe ordenou, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel, capítulo 4. Versículos 1 a 8. Deus dá a Ezequiel uma série de ações simbólicas para realizar como forma de ilustrar o julgamento que está por vir sobre Jerusalém. Primeiro, Ezequiel é instruído a pegar uma placa de barro e desenhar nela a cidade de Jerusalém, em estado de cerco. Ele deve cercá-la simbolicamente com rampas de ataque, montes de cerco, acampamentos militares e arietes. Em seguida, Ezequiel deve pegar uma panela de ferro e colocá-la entre ele e a cidade, como um muro, e olhar fixamente para ela, significando o cerco implacável que virá. Deus instrui Ezequiel a deitar-se sobre o seu lado esquerdo por 390 dias, para simbolizar os 390 anos da iniquidade de Israel, e depois sobre o lado direito por 40 dias, para simbolizar os 40 anos da iniquidade de Judá. Ezequiel estará amarrado durante esse tempo como sinal do julgamento que está por vir. Versículos 9 a 17. Deus instrui Ezequiel a comer uma ração muito limitada de pão durante o tempo que ele estiver deitado. O pão deve ser feito de uma mistura de grãos e assado sobre excremento humano, para simbolizar a impureza e a escassez que o povo enfrentará durante o cerco. Ezequiel protesta, dizendo que nunca se contaminou com algo impuro, e Deus permite que ele use esterco de vaca em vez de excremento humano para assar o pão. Esta ração de comida limitada simboliza a escassez extrema que os habitantes de Jerusalém enfrentarão durante o cerco, quando comerão racionadamente e beberão água com medo e desespero. Esses primeiros 4 capítulos de Ezequiel introduzem o chamado do profeta e as visões que ele recebeu, preparando o cenário para as duras mensagens de julgamento que ele entregará a Israel. A visão da glória de Deus e as ações simbólicas que Ezequiel realiza enfatizam a gravidade do julgamento que está prestes a cair sobre Jerusalém.
Esses capítulos mostram a seriedade do pecado de Israel e Judá e como Deus, em sua justiça, está prestes a disciplinar seu povo de maneira severa, mas justa. Resumo dos capítulos 1 a 4 de Ezequiel. 1. Visão da glória de Deus. Capítulo 1. Ezequiel tem uma visão impressionante da glória de Deus, que aparece em uma tempestade, com 4 seres viventes, rodas cheias de olhos e um trono de safira, no qual está sentado alguém com a aparência de um homem. Esta visão revela a majestade e a santidade de Deus e serve como a base para o ministério profético de Ezequiel. 2. Chamado profético. Capítulo 2. Deus chama Ezequiel para ser profeta a um povo rebelde, Israel. Ele é instruído a falar as palavras de Deus, quer o povo ouça, quer deixe de ouvir. Ezequiel é avisado de que sua missão será difícil, mas ele é encorajado a não temer e a ser firme na entrega da mensagem de Deus. 3. Responsabilidade como atalaia. Capítulo 3. Ezequiel é nomeado como atalaia para a casa de Israel. Ele é responsável por advertir o povo sobre o julgamento iminente. Se ele falhar em entregar a mensagem, será considerado responsável pelo sangue daqueles que perecerem em pecado. Deus também restringe Ezequiel em sua casa e faz com que sua língua fique presa ao céu da boca, permitindo que ele fale apenas quando Deus lhe der uma mensagem específica. 4. Ações simbólicas do cerco de Jerusalém. Capítulo 4. Deus instrui Ezequiel a realizar uma série de ações simbólicas para ilustrar o cerco iminente de Jerusalém. Ele deve desenhar a cidade em uma placa de barro e cercá-la com simbolismos de cerco. Além disso, Ezequiel deve deitar-se sobre o lado esquerdo e depois sobre o lado direito por um período de dias, representando os anos da iniquidade de Israel e Judá. Ele também é instruído a comer uma ração de pão muito limitada, assada sobre esterco, para simbolizar a escassez e a impureza que o povo enfrentará durante o cerco. Esses capítulos de Ezequiel estabelecem um tom solene para o livro, destacando a santidade de Deus e a seriedade do pecado de seu povo. Ezequiel é chamado a ser um profeta fiel e corajoso, mesmo em face da rejeição e das dificuldades. As visões e os atos simbólicos que ele realiza servem como poderosos lembretes do julgamento que está por vir e da necessidade de arrependimento. À medida que continuamos a explorar o livro de Ezequiel, veremos como essas mensagens iniciais se desenrolam e como Deus, apesar de sua severidade, continua a demonstrar sua misericórdia e esperança para aqueles que se voltam para ele em arrependimento. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 1 a 4 de Ezequiel. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!